Antes de começar essa palavra, que fala sobre o reino de Deus, aí você fala, mas outra vez o reino? É o reino. Aqui é reino. A lei do reino de Deus, o evangelho do reino. Mas outra é o evangelho do reino. E um pouco mais da nossa história. E antes de começar, eu queria que você lesse Apocalipse 1. Apocalipse 1. Versículo 6. Apocalipse 1, versículo 6, leia comigo. 1, 6. Vamos lá? E nos constituiu, não, todos. E nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Quer dizer, nós fomos constituídos reino. Lá no início da palavra, da Bíblia, havia uma promessa que se nós fôssemos levar a sério a Cristo Jesus, ao nosso Deus, nós seríamos constituídos reino. E Ele, pela misericórdia dEle, pelo amor dEle para conosco, aqui no Apocalipse já fala que já nos constituiu reino. Vira para o irmão, vira para a irmã. Você é reino de Deus. É parte do reino de Deus. Qual é a diferença? É que você só tem uma palavra. Você não tem duas palavras. Você é gente séria. Você é reino. Quando você promete, você cumpre. Aí, eu não sei que versículo é, mas se vocês me permitem, eu vou achar que versículo é. Eu vou achar aqui no índice. Reino, achei. Capítulo. 11, abre aí, capítulo 11, versículo 15 de Apocalipse. 11, capítulo 11, versículo 15 de Apocalipse. Vamos lá. Leia comigo o versículo 15 do capítulo 11 de Apocalipse. É sério. Olha só o que está escrito, a 7ª trombeta aí. Quem tem a Bíblia, leia comigo. Vai lá. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Por que estamos lendo isso? Porque quem comanda, quem controla, quem dirige as nações, vai ser Jesus Cristo. Haja o que houver na sociedade moderna, o que está acontecendo que chega a nos influenciar negativamente, nós lemos aqui, o reino do mundo lá fora se tornou de nosso Senhor. Como? Evangelizando, nós discipulando, indo a encontrar com essas pessoas, porque elas precisam do evangelho do reino, e nós o temos vivenciando. E aqui está dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. Essa porcaria que está no Brasil, desse congresso, parte dele é lógico, essa porcaria no governo, esse roubo desenfreado, tudo vai acabar, porque Jesus é o rei e vai assumir como o Senhor, porque o mundo vai passar a ser do seu Cristo, e Ele reinará
pelos séculos dos séculos. A única esperança nossa de brasileiros sérios com essa porcaria que está vendo aí é essa esperança de que Cristo vai assumir todo esse governo e vai reinar em nome de Jesus. Isso aí é para você ouvir a palavra pensando no reino. Quer dizer, nós não estamos derrotados. Ao contrário. Jesus apresentou o reino de Deus a todos nós. Marcos 1,15. Cristo ia por todas as cidades, por todas as aldeias, fazendo o quê? Anunciando o reino de Deus. E dizia ele: o tempo está próximo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Ele estava chegando. Jesus apresentou-se a todos como Senhor e Rei. Nessa época, irmãos, apenas uma pessoa se chamava de Senhor. Era César, o imperador romano. E os romanos todos tinham que se saudar: César é o Senhor. César é o Senhor. Agora, os cristãos, porém, mudaram de vida pela sua fé em Cristo Jesus. E aí eles afirmavam: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Perseguidos. 2. Vejam como Jesus se apresentou a Zaqueu. Maioral dos publicanos, um homem rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia porque ele era de estatura muito pequena. Então ele subiu num sicômoro a fim de ver a Jesus, porque por ali ele havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: o senhor é seu Zaqueu? Ah, é muito prazer, seu Zaqueu. Eu gostaria de dar uma palavrinha para o senhor. Será que o senhor pode me atender? Eu não sei se o senhor teria uma vaga na sua agenda, por ser uma pessoa tão ocupada. Quem sabe podemos marcar uma entrevista. Se Jesus tivesse falado assim, daria a Zaqueu a chance de optar, de escolher se quer ou não quer. Aí o Zaqueu responde: bem, se o assunto é importante. Aí Jesus fala: o assunto é muito importante, embora o senhor possa pensar diferente. Aí o Zaqueu: bem, vejamos, esta semana está toda ocupada. Quem sabe a semana que vem eu posso atender. Irmãos, Jesus não foi assim que se apresentou a Zaqueu. Ele ergueu os olhos debaixo daquela árvore e ordenou: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficarem na sua casa hoje. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria Jesus. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, já reconheceu o senhorio de Cristo. Cuidado você que ainda não se batizou.
vai se preparar. É ordem, é mandamento a salvação. Você, de fato, tem liberdade, mas cuidado. Quando se trata do senhorio, da autoridade de Cristo, não há condições de escolha. A salvação não é uma opção. A salvação, eu repito, é um mandamento. Zaqueu decidiu-se pela ordem de Jesus. Ele lhe ordenou: desce, depressa. Três, obedecer é sujeitar-se a Cristo. Ou desobedecer é tornar-se inimigo de Cristo. Pois o próprio Cristo já havia dito: quem não é por mim, é contra mim. Ou é ou não é. Quem não é por mim, é contra mim. Não tem meio termo. Isso está em Mateus 12:30. Zaqueu se viu na situação de obediência ou de desobediência. Não é de escolha qualquer, de obediência ou de desobediência. Obedecer seria se colocar sob a autoridade de Cristo como Senhor. Desobedecer seria tornar-se inimigo de Cristo. Zaqueu, então, reconheceu a Jesus como seu Senhor, o seu Kyrios, o seu dono, o seu chefe, o Senhor da sua vida, a autoridade máxima sobre ele, irmãos. Diz o texto que Zaqueu se levantou na casa dele já e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Não foi preciso que Jesus dissesse, como precisou dizer ao jovem rico: uma coisa ainda lhe peço, uma coisa ainda lhe falta. Vende tudo que tens, tira o coração disso, dá aos pobres, como foi preciso falar ao jovem rico. E completou Zaqueu: e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, ou em alguma coisa eu tenha prometido e não tenha cumprido, eu agora restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Louvado seja. O negócio é sério. Eu podia contar o que se passou com Mateus, o que se passou para aqueles 4 que se tornaram discípulos, Pedro, Tiago, André e outros, mas não vou contar. 4. Vocês perceberam que o meu sermão está diferente? Eu não estou seguindo mais a ordem que aprendi lá no Seminário Batista. 4. Ser liberto de um reino para o outro, das trevas para a luz. Quando você vai pregar, as pessoas não sabem o que vai acontecer. São só 2 reinos, de um para o outro, ou de um e fica no de um. 4, ser liberto de um reino para passar para o outro.
das trevas para a luz. Que escolha que você vai fazer? Continuar nas trevas? Paulo nos diz no Colossenses 1, 13 e 14, diz o seguinte: Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, Jesus, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, no qual temos o pagamento pelos nossos pecados, no qual nossos pecados foram comprados e levados sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. O sangue de Cristo, irmão, é suficiente para remir, para pagar pelos nossos pecados. Vivíamos no poder das trevas, dominado pelas trevas, sob o poder de Satanás, que desde a queda de Adão domina este mundo de homens em rebelião contra Deus. E nós, pela graça de Deus, somos salvos mediante a fé, que é dom de Deus. Você não tem mérito nenhum, nem eu. É esse dom maravilhoso que Ele pôs no nosso coração, que produziu a nossa salvação. A nossa fé, crendo no nome do Senhor Jesus. 5. Como nós podemos entrar no reino de Deus? O homem, irmão, é rebelde por natureza. Eu sei o que eu sou. Você deve saber quem você é. Por isso, a única forma de entrar no reino de Deus é a que Jesus declarou a Nicodemos. Digo-lhe a verdade, Jesus falando, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3,3. E como? Mediante o batismo. No batismo, a pessoa que vive no reino das trevas morre, é sepultado, como Jesus foi, e sai da sepultura para uma vivência nova do Evangelho. No batismo, a pessoa que vive no reino das trevas, no escuro do pecado, no domínio de Satanás, ressuscita, nasce de novo, para uma nova vida no reino da luz. No reino das trevas, podemos fazer o que quisermos. E às vezes a gente gosta de continuar fazendo o que nós queremos. Podemos gozar à vontade de todos os prazeres do mundo. São tantos, estão sendo oferecidos a cada um de nós. Somos dominados pelo espírito do egoísmo, pelo vício das drogas, pelo vício das bebidas fortes, pela lascívia e pelo engano. No reino da luz, não podemos mais fazer tudo o que nós quisermos fazer. Nele nós somos parte do reino de Deus, onde Jesus é o Rei. E Ele é quem governa as nossas vidas. Nós vivemos de acordo com a sua vontade, não mais de acordo com a nossa própria vontade. Jesus passa a ser Senhor
deste reino. 6. Um terceiro caminho para o reino. Será que há 3 caminhos? Mas tem crentes por aí achando que há 3 e dizendo que há 3 e seguindo um dos 3 caminhos. Talvez alguns pensem que há 3 caminhos e não 2. Para eles haveria o caminho largo, que é para os pecadores destinados para o inferno. O caminho estreito, só para os pastores, para os discípulos. E o restante do caminho, que é o terceiro caminho para eles, para o crente que se converte e que continua a fazer o que quer. Não vem na ceia, que é o dia principal da comunhão. Eu vou quando eu quero. Não vem na reunião de líderes. E por que eu estou falando isso? Porque ontem eu ouvi o Malafaia, é um pastor pentecostal, que me ensinou uma coisa que eu nunca imaginei. Eu estou acrescentando, quem está no reino de Deus tem que ter uma intimidade maior com Deus. Vou repetir de novo. Quem está no reino, pela bondade e misericórdia de Deus, entrou para o reino, se sujeitou a Cristo como Senhor. Quem está no reino tem que ter uma maior intimidade de vida com o Deus eterno. E Malafaia, pentecostal que é, nos gritos da sua pregação, fala: essa igreja tem que se renovar. Para ter uma maior intimidade com o seu Deus. Olha só. Para não ficar precisando de profecia que o outro dá. Uma nova unção pela profecia que o outro dá. Você tem que ter intimidade e não viver pela intimidade do outro a Deus. Nós não somos tão pentecostais assim, mas sabemos que nós não podemos depender do irmão. Nós temos que ter a nossa própria intimidade com o nosso Deus. Fala a mim, irmão. Fala a mim mesmo. Se a igreja pentecostal, que prega muito da profecia, está dizendo isso, o que nós vamos falar? Não tem 3 caminhos. Tem duas portas. Uma porta estreita, que a Bíblia fala, e uma porta larga. Ou é ou não é. Ou você entra para o caminho da porta estreita, ou você vai para o inferno pela porta larga. Você quer ir para o inferno? Falou amém? Cuidado com os améns, né? 7. O evangelho que pregamos. E vocês estão cansados de ouvir. Mas ainda é preciso continuar pregando o evangelho que nós temos pregado. Não podemos pregar o evangelho pela metade. Não é apenas aceitar a Cristo como seu salvador pessoal e ser salvo. Não é um evangelho apenas de ofertas. Liga a televisão, você vai ver quanta gente enganada procurando ofertas. E quem faz as maiores ofertas pela televisão, tem mais gente. Tem um deles que some de vista
de tanta gente que precisa de oferta, precisa e quer aquilo só. O caminho, aliás, o evangelho que nós pregamos chama-se o evangelho do reino de Deus. É o evangelho de compromisso com o senhorio de Jesus, com a autoridade de Cristo. Se a pessoa crê de todo o coração em Jesus e se arrepende, então batiza em nome de Jesus e será salvo. Mas o batismo salva? O que te salva é a fé para te levar para o batismo. Para aquilo que aconteceu há 2000 anos em Jerusalém, fora das portas, fora dos muros, ele sendo crucificado, levando sobre ele o teu pecado de hoje, levando os nossos pecados de hoje, há 2000 anos atrás. E você confirma, crendo nisso, ele levou os meus pecados, ele é meu Senhor, eu vou me sujeitar a ele. E vai para o batismo, morre. A gente não deixa 3 dias, como ele ficou. E ressuscita. E levanta da morte para a vida. Você quer batizar? Ah, vou deixar. Você quer ou não? Você quer ser de Cristo Jesus ou quer se tornar um inimigo de Cristo? Batismo que dia que passou aí? Dia 18. Batismo, lá na chácara. Água quentinha até. Vejam, irmãos, o que Filipe falou para o eunuco, depois do eunuco querer uma explicação sobre a palavra que ele não estava entendendo. Eis aqui a água, o eunuco fala. O que impede que eu seja batizado? Nada. O Filipe responde: é lícito se crês. Se crês de todo o coração. E respondendo ele, o eunuco disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, e ambos desceram a água, e Filipe foi batizado. E Filipe batizou o eunuco. O batismo é logo depois que você se converte. Não tem que ficar 1 ano se preparando numa escola de batismo. Paulo foi batizado no mesmo dia, ou no mesma noite. O eunuco foi batizado na hora que ele converteu. Que negócio de um curso de 1 ano. Preguei em muitas igrejas. E às vezes ele comparecia para ver se eu estava falando. Fala, fala. Você não tem que se preparar. Quem vai te preparar é o Espírito Santo. Isso você só vai receber o Espírito Santo a hora que morrer e nascer de novo. Aí, 8º ponto. Tinha 10, eu tirei acho que 1 ou 2. O que vem depois de nos convertermos? Pergunta. O que é que vem depois da conversão? Os recém-nascidos, nasceram de novo, precisam de leite. Está lá no Hebreus. Eles têm fome. Precisam de cuidado. Eu estou procurando aqui um casal que eu não estou achando. É crente novo. E eu tenho insistido com ele para vir receber alimento comigo. Ele já não está vindo no culto em seguida.
Foi batizado. Eles precisam, como nunca, de cuidado. Eles precisam de um pai espiritual. E eu me lembro do pastor Douglas, lá no nosso escritório, na minha casa, uma sala grande de 7 metros, nós tínhamos na parede a árvore do Douglas, a árvore minha, a árvore do Vilão, a árvore os convertidos por nós. Iam sendo batizados, nós íamos pondo um galinho a mais com fruto, outro galinho, ficava a árvore, ia crescendo. E o Jorge Mitiel chegou, mandou apagar aquilo, porque era bonito, mas vai ficando, parece que quem fez a obra fomos nós, e não foi o Espírito Santo, é uma árvore só. Por que eu falei isso? Porque cada árvore era de um pai espiritual. O convertido, o recém-nascido, que estava naquela árvore, tinha o seu pai espiritual. Ele era responsável de formar aquele novo nascido. Não é somente de instruir, mas era de formar, de acompanhar, de andar junto, para que o recém-nascido também possa, além da palavra, ver o testemunho do seu pai espiritual. Onde estão os pais espirituais agora? Estamos virando tradicionais? Pai espiritual que esteja sempre em comunicação com esses recém-nascidos, para dar-lhes o alimento da palavra, a fim de que sejam formados como seguidores de Cristo, como verdadeiros discípulos de Cristo. Não é discípulo do pai espiritual. Deus quer, irmãos, que o seu povo se torne como Cristo. Pois a semelhança com Cristo é a vontade absoluta de Deus para o povo de Deus. Base bíblica. Quem é que vai dizer que esse púlpito não fala a palavra de Deus? Base bíblica. Não vou dar só um texto, vou dar 2. Primeiro texto, Romanos 8, 29. Deus predestinou seu povo para ser conforme a imagem de seu Filho Jesus. Romanos 8, 29. Quando Adão caiu, irmãos, perdeu muito da imagem divina na qual ele havia sido criado. Porém, Deus está restaurando essa imagem em Cristo Jesus. A nossa semelhança conforme a imagem de Cristo é o propósito eterno de Deus. Segundo texto. 2 Coríntios 3 diz, eu podia dar 3, 4 textos, só vou dar 2. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, somos mudados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Estamos sendo mudados, estamos sendo transformados pelo Espírito Santo. Conclusão. O Christian Romo, agora fala um pouco da história, né? O Christian Romo chegou um dia, na nossa reunião, das 11 horas da manhã, lá na Gustavo Maciel. O Lelo trazia os pregadores para a igreja dele, igreja renovada, e depois levava o pregador para pregar para nós.
E a gente dava R$1.000 para cada pregador, né, Jô? Tudo que nós arrecadávamos. E esse dia chegou o Christian do Chile. Mas chegou tarde, já era mais de meio-dia. E estava pregando para nós o capitão do navio Doulos. Ele havia sido convidado por uma igreja da cidade e chegou na igreja da cidade, eles não estavam esperando. Aí ele perguntou para o diácono na porta: onde é que tem uma igreja agora que ainda está reunida? Eles ensinaram nós. E o capitão do Doulos foi pregar para nós. Estava acabando de pregar, quase meio-dia, e chegou o Cristo. Aí o capitão termina, eu pergunto para os irmãos: poucos irmãos, não é bom quando é pouco. Vocês querem continuar para ouvir também o pastor Christian lá do Chile? Todos quiseram. Todos ficaram. E o Cristo pregou, entre outras coisas, ele disse o seguinte na pregação: vocês são ainda poucos, mas vocês são um material precioso, um material de grande valor. Nós, glória a Deus, ficamos tudo contentes, julgados, bom, melhor, bem, mas, escuta, precisa ser edificado. Nós éramos um bom material, mas estava amontoado ainda. Precisava ser edificado. E o irmão Honório, que era o nosso pedreiro, que estava ampliando o nosso salãozinho, já tinha tido um sonho conosco. E nos disse: olha, daqui até na outra rua, eu sonhei que é só uva, era parreiral, cada cacho de uva que é glória a Deus. Mas ainda está verde. Quer dizer, estava verde, tinha que amadurecer. E o material era bom, glória, mas ainda tem que ser edificado. Foi aí que começou a nossa história. Nos submetemos a Deus, nos submetemos ao senhorio de Cristo, passando a nos sujeitar ao apóstolo Christian Romo, lá do Chile. E ele que nos levou à Argentina, e passamos também a nos sujeitar aos apóstolos argentinos. Tivemos aqui 10 encontros de unidade da igreja na Casa do Cursilho e na Faculdade de Direito. E durante esses 10 encontros, em 10 anos, sempre tivemos Jorge Mitian e Christian Romo pregando. Porque no time que está dando certo não se mexe. As pessoas falavam. E aí, num primeiro encontro desse na Argentina, eu voltei lendo o livro do Jorge Mitian, Jesus Cristo é o Senhor. Eu já tinha lido o livro Os Discípulos, que está lá para vocês comprarem, e já tinha me tocado muito. Eu dei de presente para o meu pastor da igreja presbiteriana, ele mudou muito, e eu já havia mudado, e decidi na minha viagem para a Argentina me tornar discípulo de Jesus. Agora venho lendo o livro de Jorge, Jesus Cristo é o Senhor. Quer um conselho, você? Se você não leu esse livro, larga de ser tonto. Lê esse livro. Se você não pode pagar, pede para alguém dar de presente para você. Pode pedir até para mim. Está lá, deve estar na livraria. O nosso livreiro é Jesus Cristo é o Senhor. Que bênção esse livro. Para quem busca o reino de Deus, tem que ler esse livro. Quem quer reconhecer Jesus como Senhor, tem que ler esse livro. É um livro precioso que todos devem ler. A vinda de Cristo, irmão, estou terminando, está próxima. Será que você não percebe? Mas antes que ele volte, o seu reino vai estender-se com poder e glória para toda a terra. Jesus virá buscar a sua igreja. Aqui está se preparando para ser uma igreja santa, sem mácula,
noiva. E ontem o Malafaia falou: se você é noivo, é noiva de Cristo, você tem que ter intimidade com o noivo. E nós somos a noiva de Cristo. Que noiva é essa que não tem intimidade com Cristo? Precisa que outro dê profecia. Nós somos a noiva de Cristo. Vamos participar da festa, da bodas, do Cordeiro. Louvado seja Deus. Jesus virá buscar a sua noiva, a sua igreja, a que está se preparando para ser uma igreja santa. Vai pregar aqui logo o pastor, pastor que falou ontem que tem já preparado, está quase preparando o sermão sobre perdão. Cadê ele? Cadê ele? Está lá, está com a Bíblia aberta. Olha lá, é o doutor Olivo. Perdoa, porque às vezes ele vai pregar. Está aqui o alemão? Está trabalhando hoje. O alemão também vai pregar. Eu estou convidando ele. E fica atento que eu vou convidar mais gente. Eu também vou pregar um sermão, não está aqui, está na bolsa, que Deus falou comigo ontem, eu já separei o sermão que eu preguei há muito tempo, sobre a santidade. Você sabia que nós temos que ser santos porque Ele é santo? Se você anda fazendo o que você quer, chega a hora que você quer, vem o dia que você quer, faz o que você quer, para com isso, você tem que ouvir o sermão de santidade. Você tem que ser santo porque Deus é santo. E perdão é outra santidade que nós temos que viver, perdoar mesmo. Terminando. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você fala, por que você está falando isso? Porque está na última página do livro do Jorge. E eu estou terminando, peguei a última página dele. Eu só tenho dificuldade de fazer o final do sermão. Peguei dele. E não adianta você me julgar, porque todo mundo, quando escreve alguma coisa, ele pegou de alguém. Jesus vem buscar a sua igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Valdemar, minha avó, e outros, os que ficam, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E todos os seus que estiverem vivos na época aqui na terra, em um abrir e fechar de olhos, serão arrebatados. Não tem amém, ou teve. E assim estabelecer-se-á o reino de Deus aqui na terra. Cristo vencedor, está lá no livro de Mitian. Cristo invicto, está lá no livro de Mitian. Cristo triunfante, está lá no livro. Reinará e governará sobre toda a terra por 1000 anos, conosco juntos. Aleluia! Glória a Deus! Seja assim a todos aqueles que ouviram essa mensagem. Amém e amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.